Olá, meus amigos, estamos aqui mais uma vez para uma live com vocês. Nós vamos fazer uma conversa direta. Eu acabei recebendo um número considerável de solicitações, onde pediam que eu me manifestasse um pouco sobre essa questão que nós estamos vivendo do Lula. Essa questão da prisão, etc., tal, e que eu falasse um pouco com as pessoas sobre isso. Agora, o meu objetivo não é um objetivo político-partidário, nada disso. O meu objetivo aqui é fazer uma reflexão com a área que eu me dedico há praticamente 40 anos, ou mais até, se eu colocar o período de academia, de faculdade, é dar uma contribuição refletindo, considerando a psicologia. Né? Então, sob essa ótica que nós vamos conversar um pouco agora aqui com vocês. É um prazer que eu estou recebendo pessoas muito queridas que já estão se conectando a nós nessa live, para nós conversarmos e fazermos uma reflexão que eu sei que vai contribuir muito para o entendimento, a compreensão deste momento que nós estamos vivendo na sociedade brasileira. O que a gente observa, né, é que os movimentos messiânicos, eles têm uma existência muito antiga, muito remota. Quer dizer, se nós fôssemos verificar, o movimento messiânico, ele existe mesmo antes de Cristo. Nós já tínhamos o movimento messiânico em vários países, em vários povos, em várias civilizações. E o movimento messiânico, ele sempre se caracteriza por uma crença de alguém que vai nos redimir, alguém que vai conseguir, de alguma forma, nos levar a um estado de justiça, de plenitude, de bem-estar, que vai fazer essa transição, na verdade, conosco, de uma sociedade humana que tem uma série de contradições, que carrega uma série de injustiças, e esse líder que vai surgir, né, no povo, ele vai conseguir nos conduzir a esse estado de equilíbrio, a esse estado aonde nós vamos viver em plenitude uma justiça, um bem-estar, enfim, uma condição de vida de alta qualidade. Na sociedade, por exemplo, portuguesa, nós tivemos Dom Sebastião, né, que morre numa batalha e não fica claro se o corpo foi encontrado ou não, e tem aí todo o sebastianismo, que acredita que Dom Sebastião, a qualquer instante, iria retornar, voltar, para trazer esse estado de justiça. Nós tivemos o peronismo na Argentina, que é bem isso. Quer dizer, Perón vai nos redimir, Perón vai nos dar uma pátria forte, saudável, etc. E o que a gente nota é que o Lula, ele encarnou muito esses critérios messiânicos, né, de um líder que vai nos resgatar, de um líder que vai nos trazer para uma sociedade justa. Só que essa ideia messiânica, que é estudada pela história, ela vai encontrar guarida dentro do pensamento junguiano.
quer dizer, graças ao Jung, o Jung vai nos dar instrumental para a gente poder entender num nível profundo, muito maior, essa ideia messiânica. Quer dizer, para o Jung, nós estamos sempre fazendo uma transição quando nós iniciamos o caminho da chamada individualização. Nós caminhamos do ego humano, que é falível, que tem uma série de contradições. Nós caminhamos para o ego divino, ou o que o Jung chamou de self, o eu divino, que é o self interior. E aqui vai acontecer uma série de batalhas de autoaprimoramento para que a gente atinja esse eu divino, esse self divino. Um dos livros mais antigos da humanidade, o Bhagavad Gita, ele conta exatamente essa história, essa luta que o homem, Arjuna, o ego humano, vai ter para atingir o ego divino, o eu divino, o self. Uma grande metáfora de Arjuna, de Krishna, que está diante de uma grande luta. Só que aquilo, na verdade, é uma metáfora simbólica que está falando de uma luta interior. Então, quando nós vamos fazer esse trabalho de evolução interior, de ascensão interior para uma nova ordem interior, nós passamos por uma série de percalços, de renúncias, de lutas interiores para que a gente possa atingir esse self. Só que nós, na verdade, projetamos essa luta interior, muitas vezes, lá fora. Então nós esperamos um libertador externo, né, que ele, num político, um grande homem, que ele vá fazer isso por nós, que ele vá nos trazer isso por nós. E isso se reveste de um ritual. Você vê nos países comunistas como houve o culto a Stalin, por exemplo, países materialistas, mas que eles praticam, na verdade, o messianismo, no sentido de cultuar aquela personalidade como se fosse uma divindade que vai nos trazer o caminho, que vai nos trazer um conforto, um estado de paraíso aqui na Terra. E muitas vezes esse arrebatamento, essa projeção para o externo, acabou em tragédias. Haja visto o movimento nazista, né? O movimento do Hitler, ou o fascismo na Itália, onde se projeta em alguém que é humano, alguém que é falível, alguém que carrega uma série de imperfeições, não é? Essa liderança. E o fanatismo que isso gera, fazendo com que as pessoas depois entrem numa grande depressão, eu diria, quando se veem frustradas diante do líder, que ele acaba fracassando, do fracasso do seu grande líder, do seu líder messiânico. Mas voltando ao Jung, o Jung mostra que isso, na verdade, é uma projeção que o homem está fazendo de um processo interior. E o Jung identifica esse self interior, se a gente fosse buscar, como o próprio Cristo, Jesus, né? É o nosso Deus interior, é o nosso Cristo interior que está nos guiando nesse processo.
Inclusive, essa transformação nossa, ela é guiada. Para o Jung, os sonhos, eles têm um valor, uma relevância muito grande. Os sonhos para o Jung não é um mero retratar do passado, das minhas experiências do passado, ou desejos recalcados, reprimidos, como Freud falava. Mas para o Jung, o sonho, além de revelar o nosso passado, o sonho ele tem a propriedade de revelar o nosso futuro. Ele tem a propriedade de revelar o nosso caminho a ser percorrido. E nesse sentido ele fala de alguns sonhos muito reais, aonde o self, esse Cristo interior dentro de nós, ele nos dá dicas para o nosso crescimento. Então ele nos orienta, eu diria, na nossa caminhada rumo ao nosso processo de individuação, ao nosso processo sélfico interior, não é? Onde nós vamos atingindo uma tolerância maior, onde nós vamos atingindo graus de realização muito maior, onde nós vamos tendo uma compaixão, uma empatia para com o outro muito maior, aonde nós vamos nos identificando com processos mais interiores e menos exteriores. Não é? É como se o homem, o ego, ele vai morrendo, não no sentido de destruição, mas ele vai sendo transformado para que eu atinja uma grandeza muito maior do self. Jesus, nessa visão junguiana, ele, enquanto personagem histórico, ele foi muito importante, porque ele veio nos dar para nós referências para que a gente atinja esse self interior, esse Cristo interior dentro de nós. Claro que também houve uma distorção, acabaram tentando estabelecer um curso do processo para um Cristo externo, né, simplista, simplificaram o processo, diminuíram o processo, que não responde efetivamente àquilo que Jesus veio trazer para nós, que é uma referência para que a gente atinja esse processo de individuação interior. Por isso que Jesus é muito claro quando ele diz que o reino dos céus está no interior do homem, né? Jesus tenta trazer o tempo inteiro essas questões para uma reflexão interna, por mais que esse viés humano da projeção tente jogar lá para fora. Mas Jesus, ele veio despertar o nosso Cristo interior. Ele veio nos ajudar nessa busca do Cristo interior. Então eu posso afirmar assim, que Jesus só tem validade para o homem na medida em que ele te ajuda a você fazer uma transformação no seu ser e atingir o teu Cristo interior. Se eu tiver uma prática exterior de Jesus, aonde eu não me envolvo, eu não me transformo, de nada vale. É só culto exterior, é só superficialidade, é só artificialismo. Ok? Então, o ser humano, em todas as sociedades, em todas as civilizações, muitas vezes ele projeta no externo um processo que é dele, que ele precisa fazer. E o interessante é que ele se decepciona. Claro que ele se decepciona, porque ele vai se defrontar com pessoas, né? Pessoas falíveis, pessoas que não podem oferecer para ele, inclusive, uma referência, como, por exemplo, Jesus nos ofereceu.
para essa busca do nosso Cristo interior. Não podem nos oferecer uma referência, porque são falíveis, se envolvem muitas vezes com traições, se envolvem muitas vezes com seduções do mundo, com corrupções, se envolvem com, não sei, com enganos, com embaraços. São humanos, falíveis. E essa idolatria ao humano, ela sempre acaba em tragédia. Ela sempre acaba em frustração. Porque eu desconsiderei a característica fundamental do humano, que é ser falível. Então eu procurei uma inspiração para essa minha busca interior do meu eu divino em pessoas que vão me frustrar. Em primeiro lugar, isso. Segundo lugar, eu acreditar que alguém lá fora faça isso por mim é impossível. Então, a construção de uma sociedade justa, a construção de uma sociedade plena, ela só vai ser obtida na medida em que o homem fizer essa transformação dentro dele. Foi isso que Jesus tentou nos explicar. Não é verdade? Foi exatamente isso que ele tentou nos explicar. Vocês lembram aquele momento em que Jesus entra na cidade montado num burrico? E que a população esperava, na verdade, um Messias, alguém que entrasse forte, com espada, não é? Para dominar, para restaurar, na verdade, a liberdade da pátria judaica, se libertar do domínio romano, não é isto? E quando se esperava aquele homem imponente, aquele homem com espada, aquele homem forte, para agitar as multidões contra os soldados romanos, contra o Império Romano, Jesus entra sentado num burrico. Foi no dia de Ramos. Mas qual o simbolismo dele? Ele era coerente com toda a vida. Aquele que vai nos levar à grande viagem interior de nós atingirmos o nosso self, ele nasceu numa manjedoura. Ele foi rejeitado, não havia espaço para a mãe gerar o filho dentro da hospedaria. E ela gerou ele aonde? Numa manjedoura. Esse é aquele que vai ser uma referência para nós fazermos a transformação interior. E qual vai ser a vida dele? Morar em Nazaré, a ponto que se disse, mas de Nazaré pode sair alguma coisa boa. Povo simples, povo humilde. E aonde aquele que é a referência para nós atingirmos o Cristo interior, o self interior, morreu numa cruz. Não foi isso? Crucificado num madeiro, como qualquer criminoso. Então, é aquele que resistiu no deserto a todo tipo de tentação, de poder, de dinheiro. Nós estamos falando de corrupção. O que o demônio falou para Jesus naqueles 40 dias? Era o poder. Ele sucumbiu a isso? Não! Mas por quê? Porque ele era a personificação do self. O self que renunciou, que desprendeu-se da cobiça, da avareza, do poder mundano, se libertou disso.
E ele é referência. Não caiu na tentação. E resistiu. E nos ofertou. Aí ele se torna nosso Salvador. Um modelo para nós fazermos essa transformação dentro de nós. Aqui está a transformação. Aqui está a verdadeira hóstia, aonde eu vou me transformar para ser o próprio Cristo personificado. O Deus em mim, atingir o self, como Jung tão bem descreveu. Agora, quando eu escolho homens, humanos, como modelo para essa transformação, se eu escolher Stalin, Hitler, Mussolini, se eu escolher Dom Sebastião, se eu escolher quem eu escolher, eu vou me decepcionar. Porque eu estou escolhendo humanos que se deixam levar pelas tentações da vida. Agora, o duro, e aí Jesus nos alertou, é que viriam muitos dizendo que eram ele. Os falsos cristos, os falsos profetas. Mas não é que ele disse, não vamos pegar isso ao pé da letra. A letra nos torna pequenos. Vamos pegar isso em espírito. Aqui que está a essência das coisas. Vamos pegar isso em espírito. Não é que ia aparecer alguém e dizer, eu sou o Cristo, eu sou Jesus. A coisa não é óbvia dessa forma. Mas a pessoa iria nos dizer que ela é o Cristo sem usar a palavra o Cristo. Mas ela ia querer se portar como tal. Eu posso conduzir a um estado de justiça. Eu posso conduzir a um estado de equilíbrio pleno. São os chamados salvadores da pátria. Não importa se é de direita, esquerda, não importa. Salvadores da pátria. Que se arrogam, que não caem em tentação, que têm um purismo e tentam fazer uma cópia para nós, uma cópia muito mal feita do Cristo. Esses são, na verdade, os profetas que nos enganam. Não importa se no caminho político, não importa onde, religioso, não importa. Na verdade, essa transformação da sociedade, ela vai ser um reflexo da transformação de nós mesmos. É isso que Jesus, lá entrando com o burrico, ele mostrou. Vocês estão esperando uma transformação externa que eu faça. Mas aqui seria o grande engodo. Eu estou querendo fazer uma transformação no interior do homem. E eu quero fazer uma transformação tão profunda que ela permaneça por séculos afora. Tanto que nós estamos aqui com todo esse aparato de tecnologia, 2018, falando aqui ao vivo, conversando sobre quem? Sobre o Cristo. É isso que ele queria.
É isso que ele viu lá atrás. Se ele fizesse uma revolução, poder da espada, da luta, teria esquecido. Teria sido, talvez, na melhor das hipóteses, um personagem histórico. Mas um além, um a mais, um dominador, alguém que tentou ser um imperador, um rei, qualquer coisa do tipo. Mas o que ele queria era conquistar o nosso interior, para que nós pudéssemos fazer essa revolução, essa transformação. Então, se o homem ele não faz essa transformação interior de valores, etc., tal, quando ele atua nesse messianismo, ele é uma caricatura. Claro que essa caricatura, pelo marketing, pelos grandes marqueteiros, pela imprensa, ela pode nos confundir durante um tempo, mesmo porque nós temos uma predisposição a acreditar em líderes messiânicos, como nós vimos, pela projeção. Então pode nos confundir e a gente acreditar naquilo e se empolgar naquilo e chorar naquilo e se emocionar naquilo. Mas mais cedo ou mais tarde haverá decepção. Porque aquilo é uma caricatura. Agora, a decepção, uma pessoa me perguntou, mas a decepção é boa, Alexandre? Olha, a decepção pode ser boa ou não. É boa na medida se eu elaborar, não é? Se eu elaborar e disser assim, olha, eu me deixei levar por uma fantasia, eu projetei lá fora uma transformação que deve acontecer dentro de mim, né? Os líderes que eu escolho são pessoas humanas, falíveis, que podem me decepcionar, e se me decepcionar, eu vou deixar e vou buscar um novo líder. Não como salvador da pátria, mas como humano. Se eu conseguir elaborar essas coisas dentro de mim, a decepção valeu. Agora, se eu simplesmente me decepcionar e eu buscar um outro líder carismático, né, uma outra caricatura de salvador da pátria, o que vai acontecer? Eu vou ter uma nova decepção mais adiante. Uma nova decepção. Não vai resolver. Então, existem pessoas que, frente a uma decepção, elas buscam um outro para substituir. Não vai resolver nada. Existem pessoas que teimam em não ver, usam do mecanismo da negação. Todas as evidências mostram que aquele líder carismático, aquele líder messiânico, era humano, teve falhas, e a pessoa não quer ver, ela está envolvida num fanatismo total. Vejam que na Alemanha nazista, até o final, quando já não tinha mais homens, não tinha mais soldados, mandavam crianças. O exército nazista, quando os aliados entraram em Berlim, era composto de crianças, de 12, de 13, de 11 anos. É um fanatismo extremo, que nega a realidade. E nós vamos ter algumas pessoas que vão conseguir elaborar isso. E vão dar um salto evolutivo no seu processo de evolução pessoal. De parar de buscar
um líder messiânico, mas de buscar, sim, essa transformação no seu interior. Talvez, nesse exato momento do mundo, nós possamos renunciar também a cair num niilismo. Ah, nada, não tem ninguém, não vai adiantar nada, acabou tudo. Não. A gente possa entender uma coisa. Talvez nós não sejamos, nesse instante, convocados, vejam bem, convocados a salvar a humanidade, ou quiçá o nosso país, a nossa pátria, que nós amamos, claro. Ou equacionar os problemas da fome, ou equacionar os problemas da injustiça. Nós não temos esse poder. E nem mesmo o poder de escolher alguém irretocável, um Cristo na terra. Nós não temos esse poder, mesmo porque não existe essa pessoa. Mas nós já temos o poder de fazer muita coisa. Talvez quando você vai atravessar a rua e ver uma pessoa privada da visão, ajudá-la a atravessar a rua. Você já tem o poder de quando você está na família e você recebe, muitas vezes, uma fala desagradável, porque algum membro da tua família se desequilibrou, você respira, solta o ar, silencia, ou coloca uma frase de paz, de equilíbrio. Talvez nós não temos o poder de solucionar uma série de questões que a humanidade passa. Mas esses pequenos atos no nosso dia a dia, que implicam no cultivo de virtudes nossas, como humildade, procurar sinceridade, justiça, nós já podemos fazer. E essa exteriorização nossa, esse nosso nos rendermos, abdicarmos, renunciarmos a certas mazelas interior e nos rendermos ao bem, aquilo que nos leva a buscar valores maiores, o nosso self interior, já pode ser feito por nós. E isso é aqui que se insere uma alquimia extraordinária. Nós vamos transformando a nossa pedra bruta numa pedra preciosa. Esta alquimia que o Jung também fala. O self é a pedra preciosa, é o nosso ouro interior. Cristo é uma referência para nós atingirmos o nosso Cristo interior. Portanto, vamos ver os nossos líderes como humanos, falíveis, devem responder à justiça dos homens, são humanos. Eu queria agradecer muito as pessoas que estão aqui conosco, a Lourdes Batista, a Ellen Vieira,
a Giovana o Gilberto Nascimento, o José Carlos Penha, a Helti Ivone, a Maria Luísa, Marina Santos, Ana Leal, o Jorge, meu querido Jorge, de tanto tempo, que bom te ver, Cida, Francisco, a Erlândia, a Maria Cristina, a Roseli Teixeira, a Maria Aparecida, a Rita de Cássia, a Cleide, o José Alexandre Câmara, que bom que você está aqui, José Alexandre. Rosi Marques, obrigado pelo carinho. Ana Rita Oliveira, a Mara Florencio, a Vanessa, Amanda Bordini, que bom, Amanda. Rita de Cássia Lau, Sônia Pardal, Morane, Paloma, a Vânia, minha querida, de tantos anos, Silvia Lopes, Carolina Enes, psicóloga, nossa colega, o James Lozaco, obrigado, James, pelo prestígio, Luciana, Flávia Dias Borges, a Marli Arruda, Mariângela, Maria Salomé, Mariana Reis, Patrícia Costa, Helena, Luciana Sodré, Maria Paraty, Cleide Lu, Simoni, Andréia, Maiara, Carol Souto, Regina, Tânia Maria, Marley Carvalhal, olá Marley, Narciso, Sônia, Kátia, Viviane Tarcitano, um abraço Viviane, Pedro, Cíntia, Elizabeth Caldieri, minha colega da São Marcos, um grande abraço, Elizabeth, Thelma Lúcia, Kátia Carpio, Meire Paula, Ana Melo, gente, todos vocês, meus queridos, a Célia Faveri, a Silvia Oliveira, Verônica, Mirelle, Claudineia, Lourdes, Ellen Vieira, enfim, todos vocês, Giovanni Gi, né, que eu já falei, todos vocês, queridos, um abraço, o carinho de vocês é o que me motiva na vida. Hoje, esse trabalho que eu realizo fundamentalmente hoje por amor. Claro que essa missão eu sempre realizei por amor, sempre na minha vida. Eu fui despertado para essa missão de entendimento da pessoa humana, de ajuda da pessoa humana. Eu tinha por volta de 15 anos de idade. Mas haviam muitas injunções na vida que às vezes me tiravam até um pouco o foco. Hoje eu digo para vocês com muita clareza, esse trabalho é feito por amor, por acreditar verdadeiramente nesse trabalho. Estamos juntos, estamos de mãos dadas nesse trabalho, na compreensão do nós mesmos. Eu creio que essa live rápida de hoje foi uma gotinha de orvalho para trazer um refrigério para a nossa alma. Um grande abraço a vocês todos. E logo nós voltamos novamente, uma nova live. Vai ficar no ar essa live.